Não, não dá, é difícil, filho de pobre não consegue. Não, mas eu sou negro, não, mas eu sou isso, aquilo, sou homossexual. Não. Se Cleiton, você ele quer gosta fazer a das- diferença, O Cleiton, ele gosta das polêmicas. Vamos entrar aqui então. Você acha que não precisaria ter cota, Cleiton? ser bem honesto pra você, Conta aquela história. Eu vou dar Deixa eu falar a verdade aqui pra todo mundo. Fala. Eu fui conversar com o Cleiton esses dias, a gente era pra ser um papo rápido, a gente conversou não sei Horas. quantas horas, então eu peguei várias histórias do Cleiton Ah, que ele são saiu ótimas. mandando no grupo. Bicho, o cara é foda, isso aqui saiu Então, mandando um monte de desculpa, coisa. eu já ali, sei ó, várias ó, histórias. isso. E tem uma história que você me contou, fazendo uma ação pelo MSCAP, sim. jogando bala pras crianças, que tinha uma criança, Várias, não é uma só, né? Que eu olhei várias e uma, mas essa uma me história, destacou. por favor, essa Porque, história. o que acontece? Você falou de cota. Aí sou a favor ou contra. Aí eu vou colocar aqui um parcial. Eu acho que a única cota que ela deveria ter, que eu acho que é justa, é a cota social. O cara que estudou na escola pública por um bom tempo, por quê? Infelizmente hoje o Estado ele quer resolver o problema no teto. Que é onde? O cara que já vota. E Uhum. aqui é o meu grande ponto de polêmica. Agora, por exemplo, o governo já lançou um programa para pagar o cara se formar no ensino médio. Tá Sim. errado. Só que tem Não vi razões isso aí, políticas, Não vi existem ainda. razões políticas por trás disso. Era Eu não pra vou comprar entrar no mérito. Era pra comprar uma moto, não era? Como que é a discussão? Porque teve um discurso, né? O cara, não, ele tem uma pra boa, comprar um ele tem celular, uma números. poupança, né? É, não. Tá, as desculpas são muito boas sempre. A narrativa dos caras é muito boa. Mas o ponto que eu quero trazer é esse daqui da cota. Por exemplo, você vai lá e cria cota pro negro em dissonância do branco. Ok. Existem lá, existe, concordo. Não tô discordando que eu sou filho de negro, nordestino. Meu pai é nordestino, filho de índio, de negro. Uma misturada danada do lado da minha família. Mas meu pai não se apegou nisso aos 17 anos. Ele pegou a malinha dele, dormiu 3 noites no banco da praça. E hoje, graças a Deus, ele trabalhou, formou 2 filhos, tá indo agora para ajudar a formar um neto também, tem casa própria, carro. Então, não é desculpa, se você tem força de vontade, não é. Só que por que eu sou contra a cota? Eu vou trazer aqui para vocês agora o ponto. Porque, e sou a favor da cota social. Estávamos no final do ano fazendo a ação do MSCAP e a gente andando em vários bairros aqui da região. Caiobá, Los Angeles, muitas regiões mesmo, que a gente vê, infelizmente, é uma cidade ainda com pouca favela, graças a Deus, Campo Grande, comparando com muitas cidades do Brasil, mas que você tem uma periferia ainda com muitas desigualdades. Isso é uma realidade, Sim. a gente não pode também fechar os olhos. Só que lá nessa ação foi onde eu olhei e falei assim, cara, tinha um gurizinho branquinho, vários, né? Mas assim, me destacou ali o jeito, porque eles estavam muito pertinho um do outro. Eu falei, sabe o que vai acontecer daqui a uns 10 anos? Esses dois moram na mesma região, vão passar as mesmas limitações, talvez até dependendo do esforço de um e de outro, vai ter até uma diferença aqui. Só que lá na frente, quando chegar a época da escola, aquele vai entrar na faculdade por cota e o outro vai ficar fora por causa da cor dele. Isso eu acho que é errado, porque os dois estão com a mesma dificuldade, o mesmo Se desafio. não pior. Putz, cara. Se não, pior, porque Nunca tinha parado pra talvez o pensar. branco ali que tá naquela favela, talvez a mãe, ele é filho de mãe solteira, e o outro tem pai e mãe. Talvez aquele que tava ali é filho de mãe solteira, que talvez não vai ter mínimas oportunidades para ele. Talvez com 14, 12 anos, ele vai ter que trabalhar para já ajudar a mãe a ter renda em casa. E o outro vai poder estudar, ainda que de forma precária na escola pública, mas vai poder estudar. Então, aí você vai me falar, pô, Cleiton, mas existe uma desigualdade cultural de 300 anos. Aí não dá para você fazer algumas correções de passado. Tem que corrigir o que seria o ideal. Para mim, o que seria a grande cota justa? É resolver o problema da educação na base. Você começar a estudar, dar qualidade na educação de base. Primeiro, segundo, terceiro ano. Porque é na formação acadêmica ali, literalmente, quando a criança começa a aprender a estudar, ler e escrever, que ela vai fazer a grande diferença da vida dela. E vamos para um outro ponto, como pode ser mais uma polêmica aqui da educação. Agora, Você que é lá da UFMS. Fala-se que nos últimos anos aumentou e muito. Aí tem até comparações. No governo tal, teve mais investimento em educação do que no último governo não sei o quê. Tá. Se você pegar todos os dados da educação no mundo, PISA e tudo mais, o Brasil caiu em todos os cenários, em todos, não é em um, dois. Tem, de fato, financeiramente falando, muito mais investimento na educação hoje, em termos de número absoluto, talvez tenha. Mais universidade pública foi aberta, talvez seja uma realidade. Mas com qual finalidade, de fato, isso daí? E aí, quando você para olhar, não houve avanço na educação, não houve melhora na educação. Por quê? Estudos provam que a criança que ela entende mais de matemática, ela é melhor em interpretação de texto. Ela entende muito mais. Peraí, se eu tenho uma criança que entende interpretação, ele vai ler jornal, ele vai começar a pensar. E aí ele não vai votar em mim. Não, peraí, então eu tenho que piorar aqui alguma coisa, porque senão, ao invés de eu criar um súdito lá na frente, eu vou criar um pensador, problema, né? um pensador. Então você para olhar, as coisas são polêmicas.
Talvez muitos aqui vão me crucificar, vão questionar, muitos vão concordar. E aqui a gente não tá pra agradar. Eu tô pra falar a verdade do que eu Normal, penso. É igual você Do que eu falou. penso. Qual que é o seu motivo, né? Tipo, você tá aqui, você tem que falar o que você acha. Não, tem e o que eu falar. acho. E assim, você me perguntou, sou a favor de cota? Não. Pra gênero, pra cor, pra nada. Agora, a social, ainda com ressalvas. Por que eu falo ainda com ressalvas? Porque o problema de fato tá na base. Educação você não vai resolver na universidade. Você estudou lá na UFMS, você sabe quantos são as dezenas de alunos que tinham lá, que o cara era péssimo em matemática, muitas vezes tinha que ficar, o professor tinha que, na contabilidade talvez mesmo, mas na economia eu te falo porque eu presenciei isso. Tinha que o professor tentar voltar como ensinar o básico da matemática. Então não adianta você jogar esse cara dentro da universidade Cara, também, na se ele não tem o mínimo de na formação. faculdade, tipo assim, por mais que lá onde a gente fez foi no particular, mas nas primeiras matérias, cara, teve um professor que penou, cara. Ele teve que ensinar, tipo, básico pra muita Somar, galera, cara. diminuir, dividir. Não, na moral, ele falou assim, Porcentagem, "Ó, vocês são do primeiro média." semestre, vocês não estão autorizados a usar calculadora. Vocês sabem fazer conta de divisão sem calculadora, galera? Muita gente não. Divisão, o que é isso? Que isso, Teve cara. que ensinar, cara. Aí o que Teve é o ensinar a ponto desenhar a disso? chavinha lá. Que isso. Márcio, foi, o que é o ponto disso? Que é a minha grande pergunta agora. Se teve tanto investimento em educação, por que a gente tem esses números e essas realidades acontecendo? Aí mais, esse cara vai ser o que você se formou em engenharia, né? Engenharia civil. Aí esse cara que foi empurrado para passar, vai ser seu concorrente no mercado, Sim. vamos colocar aí. Cara, e os médicos também estão sendo formados aí? Eu vou usar aquele termo que talvez vai ser meio chulo aqui. Os caras estão sendo formados nas coxas em várias profissões aí. Que você, quando chega no escritório de alguém, você não vê lá se o cara formou sem se reprovar, você não vê onde ele se formou, o diploma dele. O cara tá lá, advogado, médico, engenheiro, XYZ profissão. E aí? Aí o prédio cai, mata um bocado de gente, aí tem erro Diagnóstico médico. errado, cirurgia errada. Aí é isso, né? E aí você vai começar a ver o quê? O que já vem acontecendo, mas a gente não tem prova. Ah, foi erro médico, mas o que é a resolução? Infartou na mesa. É isso, é aquilo, Cara, a minha esposa trabalha dentro de um hospital, dentro do CTI. Eu só não posso falar os nomes aqui, mas ela me conta algumas histórias que, Se segura, Marcelo. cara, Se segura é e me complicado, segura. é Se complicado. segura e me O segura, cara, hein? cirurgião. Se segura e Puta, me bicho, segura. cirurgião de Cirurgião, criancinha, não quantos sabe anos fazer. mais ou menos? Não vou. Cabelo grisalho, Não sei. meio gordo, Ele é azul, ele é azul. 1,80, ele é 1,70 azul, de ele é azul, altura. ele é azul. Mas- Trabalha em mas qual assim, hospital mesmo que você falou? No hospital. Não aperta, Lucas, não aperta. Mas você tá vendo isso que você tá falando como corrobora com o que eu tô acabando de falar? Sim, cara. Porque sim. tudo bem, você foi lá e colocou o cara por cota. Só que o cara... Agora, se tivesse sido na base resolvida a situação, um ótimo ensino fundamental, um excelente ensino médio para todo mundo concorrer de igual para igual. Ah, mas é difícil. Sempre os caras, quando vêm justificar, colocam aquele exemplo da maratona, um sem tênis e um com tênis. De novo, eu volto. Existem, de fato, algumas realidades. Existe ainda racismo, infelizmente, no nosso país. Existe muito preconceito em muitas áreas do nosso país. Existe. Só que isso você vai resolver quando você tratar o ser humano com dignidade, como ser humano tem que ser tratado. Não pela cor da pele. Lembra que uma coisa que eu conversei com você aqui também? Sou doador de sangue. Eu até fui tentar pegar a ficha lá, mas esqueci a semana para trazer esse assunto de novo. Lá não tem na ficha de doação de sangue cor. Não tem. Branco, negro, amarelo, índio, asiático. Não tem. Por quê? Porque o Sangue é sangue. sangue é sangue humano. Ser humano é ser humano. Então, quando eu Justamente. começar a tratar todo mundo de igual para igual como ser humano, com a dignidade humana que todo mundo merece, eu acabo com 99,9% dos problemas de preconceito que a gente vive hoje. Respeitando a etnia, respeitando a orientação sexual, respeitando a origem, porque, cara, uma coisa que eu já percebi, não sei se já foi em cemitérios, eu já fui em cemitério de rico, cemitério de pobre, cemitério da prefeitura. Todo mundo morto. Todo mundo volta para o mesmo lugar, na mesma gaveta, porque do pó viemos, ao pó voltaremos. Então, assim, é entender que somos humanos e que quando eu aprender a trabalhar a dignidade humana na essência, naquilo que tem que ser trabalhado, você vai resolver o problema de cota, problema de capitalismo com socialismo, problema de um monte de coisa.